Bom dia, Panteras, bom dia! Nosso último amanhecer da Pantera desta temporada. A gente vai passar logo por mudanças, por novidades, por novas coisas que estão vindo por aí. Eu vou contar tudo para todo mundo, deixa todo mundo chegar, deixa todo mundo ir entrando. Bom dia, bom dia. E aí? 20 de janeiro, o ano começou ou não? Bom dia, Gabi, bom dia. Bom dia. Quem já foi chegando, já vai mandando aviãozinho. Bom dia, irmã. Gente, olha a carta que saiu pra mim hoje. Essa live já tá preparada, hein? Ó, o meu campo já é esse. Então, bora lá falar sobre isso. Vamos começar a entender um pouco sobre escassez e abundância. Bom dia, Ana Érica, bom dia. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Tem uns nomes novos por aqui. Bom dia, Taniê, que bom que tá de home office e pode estar aqui com a gente. Sandrinha, bom dia. Bom, pra gente começar, eu vou trazer alguns recados importantes. Hoje é uma segundona, 20 de janeiro, e eu não sei vocês, mas ontem durante o meu planejamento, né, que eu faço toda semana, eu olhei e falei assim, para tudo. Se eu não começar a ter foco, 2025 vai passar e metade das coisas que eu me comprometi esse ano não vão acontecer. Quem aí já teve a sensação que o ano começou, você fez a lista de coisas para fazer e o ano já tá te atropelando? Eu vou falar para vocês que eu tive essa sensação ontem. Ontem, quando eu fui fazer o meu planejamento da semana, eu falei assim, nossa, nada é por acaso, né? Como diz a Ana, todo mundo tem a mentora que merece. Todo mundo tem a mentora que merece. Quando eu fui fazer meu planejamento, eu falei assim, daqui a pouco, eu já tô em fevereiro. Daqui a pouco, as coisas já foi, gente. Porque assim, ó, depois, eu não sei vocês, mas até o carnaval, o ano parece que ele, né? Ele é meio enrolado. Ele, sabe, não flui. Não flui. Quando passa o carnaval, parece que a energia do brasileiro desperta e aí o brasileiro quer ganhar o mundo depois do carnaval. Acontece que pessoas abundantes não esperam o carnaval. É aqui que a gente se separa da manada. É aqui que a gente começa a ter resultado diferente. Então, se você deseja fazer mais de 20 mil reais por mês, se você deseja ter liberdade financeira, se você deseja ter uma vida abundante, se você deseja que o seu trabalho impacte vidas de outras pessoas, se você deseja, né, levar o amor, o bom coração para as pessoas, se você deseja ser reconhecida pelo seu trabalho, não dá para você ser uma pessoa que começa o ano depois do carnaval. Por quê? Porque as pessoas que começam a vida, o ano depois do carnaval, aqui no meu perfil, a gente chama de manada. E a manada não tem nada disso. A manada tá o tempo inteiro preocupada como é que paga boleto. A manada tá o tempo inteiro esperando que o governo crie um programa de incentivo, um novo Bolsa Família. A manada tá o tempo inteiro vivendo com medo de ser assaltada, de ser roubada. A manada tá o tempo inteiro vivendo as brigas familiares, as desavenças, as traições. A manada tá o tempo inteiro discutindo como pagar uma dívida.
Então hoje a gente já vai começar a nossa segunda-feira, né? Nosso último amanhecer da Pantera dessa temporada, porque vem novidades por aí, a gente vai evoluindo e eu vou recebendo e vou sendo direcionada. E 2025, gente, é o ano da ação. 2025 é o ano que vai separar o joio do trigo. É o ano que você pode intencionar quem realmente você quer ser nos próximos anos. 2025 é um ano 9. 2025 é o fechamento de um ciclo energético. E você precisa tomar uma decisão. Você vai viver o ciclo da escassez ou você vai viver o ciclo da prosperidade? E não é só desejar ser próspera, não é sobre desejar ser abundante. É sobre agir para que a abundância e a prosperidade estejam presentes na sua vida todos os dias. Então eu acabei, né, antes de entrar aqui com vocês, eu fui lá dar bom dia para minha equipe e eu já avisei que a gente vai acabando, semana que vem a gente tem nosso treinamento. Quem não está no treinamento, eu indico que saindo dessa live, clique no link da bio, já se inscreve para o treinamento, porque semana que vem eu vou entregar ouro. Eu vou entregar ouro no gratuito. A questão é, será que a mentalidade das pessoas está pronta para receber o que tanto vem pedindo? Uma das coisas que eu mais aprendi sobre a mente escassa e a mente abundante é que a mente escassa vive pedindo. Ela parece uma mendiga. Ela pede por dinheiro, ela pede por reconhecimento, ela pede por cliente, ela pede para que o marido a veja, ela pede amor dos filhos, ela é pedinte. A mente escassa é pedinte. E aí, chega uma hora que o universo fala assim, eu vou atender. Ela tá pedindo, ela é uma boa pessoa. Só que a mente é tão escassa que ela não presta atenção quando o universo está servindo ela. Bom dia, Gê, bom dia, minhas panteras negras chegando, bom dia. Gente, o assunto de hoje, ele é muito, mas muito importante. Eu posso dizer que de tudo que eu já estudei na minha vida, e não foi pouco, quem é minha aluna sabe, quem tá chegando aqui talvez não, mas de tudo que eu já estudei, esse foi o conhecimento que mais me fez dar um salto quântico. Foi o conhecimento que literalmente me mudou de nível. E quando eu falo de nível, eu não falo de nível de 5 mil para 10 mil. Eu falo de nível de 20 mil para milhão. Eu falo de nível muito grande. Eu falo de nível de mudar a realidade numa velocidade que você não tá pronta, às vezes, para mudar. E isso é um pouco do meu caso, porque tem hora que eu me vejo com possibilidades ou eu me vejo com liberdade de fazer coisas que a minha mente escassa, ela ainda aparece e fala assim, não faz não, você vai ficar sem dinheiro. Mesmo ele não sendo mais um problema. Então, eu tenho 3 recados nessa live. Primeiro, eu queria primeiro que vocês aumentassem a energia de troca. Eu queria que vocês, essa live eu vou fazer o seguinte, ela só vai ficar gravada se a gente bater 100 pessoas. Vamos começar a fazer a energia da troca funcionar? Porque senão, como eu falei, né? O que eu vou falar nessa live foi meu salto quântico. Nada mais justo do que vocês me ajudarem a pagar o preço do salto quântico. Então,
pega esse avião e manda para 5, 10 pessoas que você conhece e que você gostaria muito que fossem abundantes e prósperas junto com você. Esse é o primeiro passo. Bom dia! Segundo. Então vamos lá, primeiro recado. Primeiro recado que hoje é o último amanhecer da Pantera. A gente em fevereiro, pós nosso treinamento, a gente vai começar com a hora da caça. Por quê? Porque 2025 é um ano de ação. 2025, as pessoas precisam tomar decisões. As pessoas vão para o lado da prosperidade ou vão continuar vivendo a escassez? E eu e as minhas panteras e as panteras trainers vamos fazer a nossa parte. Então, a gente vai ter aula no YouTube, a gente vai ser de segunda-feira, 1h30 da tarde, a gente vai ter hora da caça. Por quê? Porque as crianças voltam das férias, né? E aí, 1h30, a gente entendeu que todo mundo já conseguiu sentar para trabalhar. Então, a partir de fevereiro, você já fecha a sua agenda para toda segunda-feira, 1h30 da tarde, hora da caça. A gente vai discutir uma coisa sobre negócio, a gente vai discutir uma coisa sobre vendas, sobre alguma parte do nosso processo e a gente vai entrar com uma ação. A gente vai falar de inteligência emocional e a gente vai entrar com ação. A gente vai falar sobre desenvolver uma competência de planejamento e a gente vai entrar com ação. Então, segundo recado, hora da caça. Bom dia, Lu! Depois disso, o terceiro recado é: quem não se inscreveu, semana que vem a gente tem o nosso treinamento Planeje e Faça Acontecer. O treinamento vai acontecer do dia 27 ao dia 30, ele é 100% gratuito. E é importante que você entre no grupo para você receber a apostila. A apostila vai ser enviada sexta-feira e depois ela vai ser reenviada no domingo. Então, se você ainda não está nos grupos, que você entre no grupo. Feito? Acho que eu dei os recados. Então, o primeiro recado, que o amanhecer da Pantera vai se tornar a hora da caça. Segundo recado, a apostila do treinamento. Terceiro recado, acabou o nosso tempo. Ou a gente toma decisão, ou a gente vai começar a ser expurgado. Essa é a melhor palavra, mas não sei se ela é uma palavra muito forte. Mas a gente teve muito tempo para despertar. É como se por tanto tempo a nossa mente escassa pediu ajuda. A nossa mente escassa fez orações. A nossa mente escassa ficou pedindo respostas. E é como se o universo tivesse o tempo inteiro te dando respostas. O universo, ele te colocou pessoas na sua vida para você ter respostas. Ele colocou situações na sua vida para que você tivesse respostas. Sabe, que respostas são essas? A resposta que, sem desenvolvimento pessoal, você não vai se tornar uma pessoa abundante. Se você não sabe quem você é, você não faz parte do todo, porque você ainda está vivendo no seu ego. Você ainda está usando máscaras para se proteger das pessoas. Uma pessoa que sabe verdadeiramente quem ela é, seja bem-vinda, Miriam. Uma pessoa que sabe verdadeiramente quem ela é, não tem medo. Não tem medo do que as pessoas vão falar. Não tem medo do que as pessoas vão pensar. Não tem medo de fracassar. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre a mente escassa é que ela te comanda. Anota essa frase. A mente mente. Só quando eu comecei a entender que a minha mente mentia pra mim,
foi que eu comecei a entender que eu era escassa. Na escassez, você vive com medo. Na escassez, você acha que algo não vai dar certo. Na escassez, você se ilude com promessas, você se ilude com pessoas que falam que você vai ficar milionária amanhã. Na escassez, você é iludida o tempo inteiro com falsas promessas. E isso acontece porque você não está numa viagem profunda para dentro de você. Daniel Kahneman, um dos maiores autores, né? Ele é PhD em economia. Ele escreveu um livro chamado Rápido e Devagar. E esse livro, ele tem a ver com dinheiro, ele tem a ver com economia, ele tem a ver com o mundo. Quando a gente leu esse livro no Clube do Livro, cara, ele foi um livro extremamente desafiador. E a gente acreditava naquela época, eu principalmente, que ele tinha sido um livro desafiador de ler, porque ele era um livro grande, ele era um livro denso, ele era um livro sério. E eu confesso para vocês que só o ano passado, quando eu peguei esse livro de volta para reler alguns trechos, foi que eu percebi que ele não era denso. A minha mentalidade da primeira leitura não estava pronta para entender o que esse livro falava. E o Daniel Kahneman, ele fala o seguinte no livro, tô falando que essa live, ela é ouro. Então, se a gente bater 100, ela fica gravada. Se não bater 100, eu vou guardar a live. E o Daniel Kahneman, ele fala que dentro do nosso sistema neural, nós temos dois pensamentos, dois sistemas de pensamento. O pensamento rápido e o pensamento devagar. No pensamento rápido, ele é um pensamento escasso. Ele é um pensamento feito para o cérebro reptiliano. Ele é um pensamento feito para que você tenha sobrevivência. Gente, anotem o que eu tô falando porque eu não sei se tá ficando claro. O primeiro pensamento que nós temos é um pensamento de sobrevivência. Você pode entender como o ego? Nem sempre. Porque não é o seu ego. É apenas um sistema que vai sendo criado ao longo da sua vida para que você tome decisões rápidas e para que você sobreviva. Então, se lá na sua infância você aprendeu que enfiar o dedo na tomada dava choque, o seu cérebro guarda essa informação escassa para te proteger. Então, o Daniel Kahneman, ele fala que esse sistema 1, o pensamento rápido, ele é um pensamento de proteção. E ele é um pensamento feito com base nas suas experiências. Vamos ver se você vai entender o que eu quero dizer. Ou seja, quando você deixa a sua vida ser comandada pelo seu pensamento rápido, você está limitada. As experiências, as pessoas e as coisas que você já viveu. Se você aprendeu que pôr o dedo na tomada dá choque, você, toda vez que ver uma tomada, o pensamento rápido vai te avisar. Cuidado com o choque. Bom dia, bom dia.
Aí vamos dizer que você passou a infância inteira, ou você passou sua adolescência, ouvindo que rico é arrogante. Que mulher não pode trabalhar fora. Que mulher que é rica não presta. Me ajudem aí, me deem aí. O que vocês ouviam sobre dinheiro, sobre abundância, sobre prosperidade quando vocês eram pequenos? Eu ouvia que dinheiro não cai da árvore. Eu ouvia que se trabalhar fosse bom, a gente não ganhava para fazer. Eu ouvia que o rico, o empresário, sempre queria tirar vantagem do empreendedor, do dinheiro é sujo, isso aí, vamos lá. O que vocês ouviam sobre prosperidade? Ô, Cá, depois me chama que eu pensei em vocês no final de semana. A Camila, gente, ela foi minha primeira cliente de coach, lá em 2017. Que é difícil, que tem que ser com muito esforço, ter dinheiro é perigoso. Teve gente que ouviu que o que importa é só o dinheiro, que todo trabalho é difícil, pobre só nasceu para trabalhar e quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Olha isso, vai ouvindo. Tudo que vem fácil, vai fácil. O que significa isso? Ouvia que ter dinheiro era errado. Nasci pobre, vou morrer pobre. O seu pensamento rápido tem essas memórias. Todas as vezes que você deixar o seu sistema 1 funcionando, ele vai comandar a sua vida. Carl Jung dizia, enquanto você não se torna consciente, o inconsciente comanda a sua vida e você chama isso de destino? Essa semana eu fui fazer conteúdo, eu falei, cara, elas precisam entender que estar endividada é comum, mas não é normal. Prospectar e não vender é comum, mas não é normal. Sonhar com viagens, sonhar com uma casa nova, sonhar com um novo carro e não ter é comum, mas não é normal. E por que eu tô falando isso? Porque enquanto você não se tornar uma pessoa indignada, presta atenção. Enquanto você não se tornar uma pessoa indignada, você não aciona o sistema 2. Segundo Daniel Kahneman, o sistema 2 é o sistema crítico, é o sistema de crescimento, de evolução, é o sistema que quer saber por quê. E aí eu vou dar mais uma lembrança para você quando você era criança. Lembra que quando você era criança e você entrou na fase de desenvolver o sistema 2, por quê? Mãe, mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Você talvez ouviu assim, ai, chega de porquê. Não tenho tempo para isso. Nossa, essa criança quer saber o porquê de tudo. E aí você até escuta em rodinhas de mães falando assim, nossa, a fase do porquê é um saco, né? Nossa, quando a criança começa, mas por que tem que comer cenoura? Mas por que tem que tomar isso? Mas por que precisa preparar o dinheiro? Mas por que... Ai, eu não aguento. Gente, eu juro pra vocês, eu sou a pessoa mais antissocial no grupo de mães das crianças da escola. Porque a minha mentalidade é muito diferente. A minha mentalidade mudou demais. E essas mães vão seguindo padrões das outras mães que criaram elas e que fazem, e aí elas vão criando um grupinho de para de encher o saco, menina. Obrigada, Flaviane.
E aí eu pergunto pra você, quantas vezes você ouviu que você perguntava demais? Que você era muito curiosa? Como se isso fosse ruim. E foi por isso que você parou de perguntar. Quando não vinha a resposta, porque sim, né? Por que tem que comer cenoura? Porque sim. Por que você não pode falar com estranhos na rua? Porque sim, né? Quando a resposta era, eu mando e você obedece. E é por isso, gente, que a gente tem tanta gente que adulteceu de RG, mas é uma criança emocional. Nós não vivemos o desenvolvimento do sistema 2. E qual é o prejuízo na sua vida hoje de não ter o desenvolvimento do sistema 2? Você só tem a mente escassa. Alguém escreveu aqui, nossa, parece uma doutrina. Cadê? Aqui a Márcia. Parece uma doutrina. Tudo que escreveram eu ouvi também. Márcia, é uma doutrina. É uma doutrina. É uma doutrina para nos manter na escassez. É uma doutrina para a gente achar que o dinheiro e Deus estão separados. É uma doutrina para fazer você ser dependente de algo ou de alguém. Então, se a gente voltar na história, por anos, as pessoas foram dependentes de reis, de rainhas. Depois, as pessoas eram dependentes da igreja. Depois, as pessoas, né, os impérios foram caindo. E aí, vieram as democracias. E te transformaram dependentes do governo. Quer ver um exemplo? Você vai falar assim, eu não sou dependente do governo. Tá pronta pro papo de adulta? Você é. Você tá deixando na mão do governo a sua aposentadoria. Você não está tomando atitude hoje para construir sua independência financeira e não depender do INSS. Você é dependente do governo, sim. E se o governo der muito ruim, e se o INSS der muito ruim, você vai colher a sua dependência. E foi isso que eu entendi ao longo desses anos, lendo os livros que eu li no Clube do Livro e passando pelo desenvolvimento pessoal que eu passei. Nós fomos treinados, nós fomos preparados para ser escassos, ponto. São anos de escassez sendo perpetuado. São anos de crenças sobre dinheiro. São anos de crenças sobre ser empresário, ser empreendedor. São anos de crença de que você só está seguro quando você tem carteira assinada ou quando você é um funcionário público. São anos, gente, de crenças que o seu sistema 1 foi absorvendo. E todas as vezes que você começa um ano e toma a decisão que esse ano você vai quitar suas dívidas, que esse ano você vai vender mais, que esse ano você vai empreender, que esse ano você vai fazer diferente, você tem medo. E o que eu gostaria que você pegasse como bola preta? Ó, tem 2 bolas bem pretas nessa live, hein? Pra quem não sabe o que é bola preta, toda vez que a gente tem um insight, uma virada de chave na nossa comunidade, a gente põe uma bola preta. Panteras, põe uma bola preta aí pra quem tá chegando agora. E essa live eu vou te dar as 2 bolas pretas que fizeram meu salto quântico. Então, você anota, porque você vem pedindo pro universo respostas. Você vem pedindo pro universo
para que você saia da vida escassa e eu tô te dando as respostas. Mas cabe a você pegar essa resposta e usar. Combinado? Então vamos lá. Qual foi a minha primeira bola preta que fez meus saltos quânticos acontecerem? Eu precisava criar o sistema 2. Eu não desenvolvi o sistema 2 na minha infância. Como eu ouvia, não tenho tempo, não vou... É porque sim, é pra fazer. Como? E vamos lá, gente, só um ponto importante. Não são só os nossos pais que nos criam assim. Por sinal, a educação tradicional nos cria mais assim do que nossos pais. Porque foi a educação tradicional que criou nossos pais também. Então, na educação tradicional, você fica o tempo inteiro com uma apostila, um livro, e você precisa responder o que está naquela apostila e naquele livro. Vocês entendem que a nossa mentalidade não foi criada para acionar o sistema 2? Você lê... Ó, uma das coisas que mais eu tenho trabalhado, olhado na escola das crianças. Como é que eles acionam o sistema 2 dos meus filhos? Porque se vier com aquelas matérias de decoreba, se vier com aquelas matérias de estuda aí o livro, estuda aí e responde na prova. Peraí. Estão vendo, né? A resistência para falar sobre isso. O inconsciente coletivo não quer falar sobre isso, não. Inconsciente coletivo quer continuar sendo pobre. Então, a gente na escola, a gente não podia fazer pergunta. O professor era a autoridade máxima. O professor, ele estava acima de tudo e de todos. Então, quando você fazia perguntas, você passava vergonha, você era humilhado. E isso acionava o seu ego, acionava as máscaras do ego. Eu falo isso porque eu fui uma criança extremamente curiosa. E durante anos eu fui punida por ser curiosa. Eu fui punida por amigos, eu fui punida por família, eu fui punida na escola, eu fui punida. Eu sempre era a estranha. Sabe, eu era a Carrie, a estranha. Por quê? Porque eu era curiosa? Só que o meu sistema 2, ele gritava aqui dentro. E hoje eu sei por quê. Porque eu preciso ajudar vocês a acionar o sistema 2. Então, a primeira coisa que você precisa saber é: se você não começar a acionar o seu sistema 2, você vai viver com uma manada. Sabe, dá um exemplo prático. Olhar um curso e questionar assim: mas por que eu tenho que comprar esse curso? Será que esse curso é bom mesmo? Deixa eu perguntar para as pessoas que fizeram esse curso. Você percebe que a pessoa com sistema 2, ela não é iludida? A prosperidade mora no sistema 2. A prosperidade não mora no sistema 1. Fazer o que todo mundo tá fazendo, na hora que todo mundo tá fazendo, do jeito que todo mundo tá fazendo. São 2 sistemas. De acordo com o Daniel Kahneman, nesse livro Rápido e Devagar, são só 2 sistemas. O sistema 1 é o sistema de sobrevivência. É o sistema que guardou todas as memórias de tudo que você ouviu na sua infância, de tudo, do ambiente que você vive, das pessoas que você vive. Esse sistema, ele serve só para você sobreviver. E todas as vezes que você decidiu provocar o sistema 2,
você foi cortada. E, gente, é um livro de economia. É um livro que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Por quê? Porque quem são os grandes economistas? Quem são as pessoas, os grandes governantes que mudam o mundo? Os que questionam. Aqueles que questionam o status quo, como as pessoas falam. Aqueles que questionam, mas por que precisa ser assim? Por que eu não posso fazer diferente? Vou dar um exemplo bem banal, mas para vocês entenderem. Quem conhece aquela historinha do leitão de Natal? Quem conhece a historinha do leitão de Natal? Que a menina tá com a mãe na cozinha e ela pega e a mãe tá com uma meio leitoa assim pra cozinhar, pra assar, e a mãe tá lá sofrendo pra cortar o leitão no meio. E a menina fala assim: mãe, por que você vai cortar? E ela fala assim: porque a minha mãe e a minha avó sempre fizeram assim. Aí ela falou assim: mas mãe, você não tem faca apropriada para cortar. Você vai se machucar. Ela falou assim: mas eu preciso cortar o leitão. E aí a menina falou assim: peraí. Foi no armário, voltou, pegou uma baita de uma assadeira, colocou o pernil, o leitão, enfim. Colocou dentro da assadeira e falou: mãe, presta atenção. Ele cabe no seu forno. Ó, ele entra. Ela falou assim: chega. A vida inteira foi feito assim. O Natal é aqui em casa, minha mãe e minha avó vêm e vai ser assim. A menina fica quieta, se recolhe e a mãe corta a mão para cortar o danado do pernil do leitão. Feito isso, chega a noite da ceia, chega a hora da ceia. Quando elas estão sentadas na ceia, a menina, não satisfeita, fala assim: ô Bisa, posso te fazer uma pergunta? Porque a avó da mãe é bisa dela. Posso te fazer uma pergunta? Por que o pernil, o leitão, precisa ser cortado? Porque a mamãe machucou a mão hoje pra cortar. Aí ela falou assim: filha, eu cortava porque meu fogão era de 4 bocas, era pequeno, não cabia ele inteiro. A menina olha pra cara da mãe, a mãe arregala 2 olhos. Moral da história: até quando você vai se machucar para fazer as coisas do jeito que sempre foi feito, porque você não quer perguntar e fazer diferente? Quando eu entendi essa analogia, foi quando eu percebi a segunda bola preta. A segunda bola preta chama-se lealdade familiar. Então, a primeira bola preta que eu quero que você leve da live hoje, ó, falta pouco pra gente bater, hein? A primeira bola preta que eu quero que você leve da live hoje é se questionar se o seu sistema 2 está acionado. Essa é a primeira bola preta. A segunda bola preta chama-se lealdade familiar. Faz um exercício rápido aqui comigo. Afinal, né, o seu sistema 1, ele funciona que é uma beleza. Faz uma análise rápida aqui comigo. Quantas pessoas na sua família são milionárias? Escreve aqui pra mim. Quantas pessoas na sua família empreendem e têm sucesso financeiro e profissional? Escreve aí pra mim. Quantas pessoas
na sua família, você olha e você deseja a vida dessa pessoa, o relacionamento que essas pessoas têm, o casamento que essa pessoa tem. Ó, depois de um monte de nenhuma, surgiram duas com uma pessoa. Uma pessoa. Não que eu saiba. E aqui vem a segunda bola preta do meu salto quântico. Anota essa frase do Bert Hellinger. Somos mais leais do que livres. Se ninguém na sua família foi milionário, viveu abundância e prosperidade, ninguém na sua família teve um negócio, você é a primeira que está decidindo empreender, ser terapeuta, enfim, advogada, médica. Se ninguém na sua família prosperou, quem é você para prosperar? Você vai ser leal à escassez deles até que, presta atenção, até que você tome a decisão de fazer diferente. E esse foi meu caso. Eu tomei a decisão de fazer diferente. E semana passada, eu tomei uma outra bolada. Porque por muito tempo, eu falei assim, não tem empreendedor na minha família. Né? Eu fiquei muito tempo falando, não tem empreendedor na minha família. E semana passada, quando eu fui fazer uma constelação, na realidade, de uma questão do meu pai, eu me toquei o seguinte, e pega você que escreveu nenhum aí, hein? Que isso aqui, ou alguém que escreveu 1, 2, 3 aí, presta atenção que tem coisa aí. Eu sempre falei que eu não tinha nenhum. E nessa constelação semana passada, eu tomei uma bolada que foi a seguinte, ó. A minha família teve 2 empreendedores. Um do lado da minha mãe e um do lado do meu pai. E o meu sistema rápido disse que não tinha nenhum. Só que daí eu parei para analisar a história dos 2. Falei isso para minha irmã essa semana. O primeiro, que é do lado, né, do meu pai, né? O primeiro foi meu tio. O primeiro brigou com a família inteira porque ele decidiu que ele não ia fazer concurso lá na década de 80. Então a gente não tá falando de agora que você tem liberdade, a gente tá falando de 80, que você tinha que seguir um padrão, uma cartilha. E esse empreendedor brigou com a família inteira, foi para Brasília pegar um material para vender e na volta ele morreu. Com 27 anos. Essa é a primeira história de empreendedorismo na minha família que eu conheço. O segundo, que é do lado da minha mãe, que é um empreendedor, hoje um empresário bem-sucedido, que é meu primo, se afastou da família inteira. Ele é chamado de antissocial na família. E eu sou a menina queridinha, que eu quero estar sempre gente. Eu amo gente. E ele se afastou tanto que eu nem lembrei dele. Entende? Ou seja, se eu não tivesse tomado a decisão de mudar minha vida, de mudar minha história, de fazer meu negócio em lealdade aos 2, eu não seria empreendedora. Em lealdade a um que foi excluído ou em lealdade ao outro que nem conseguiu empreender porque morreu, eu seguiria o padrão da minha família. Qual é o padrão da minha família? CLT,
ou concurso público. Sá, mas como CLT dá pra ficar rica? Olha, eu vou ser bem sincera. Pra você ficar milionária como CLT, você tem que ter a mentalidade da minha irmã. E eu não acho que todo mundo... que é fácil. Eu acho mais fácil empreender do que ter a mentalidade da Suelen. Sabe? De ser assim, ó, acompanhar o dinheiro e fazer e multiplicar. Cara, uma pessoa pra ficar... Eu não tô dizendo que é impossível você ficar milionária na CLT. Mas, primeiro que levam mais anos. Segundo que você precisa ter competências e habilidades que, pra mim, são mais desafiadoras do que de empreendendo. Então, você escolhe aí o seu fácil ou o seu difícil, tá? Por quê? Porque dá pra contar no dedo quantas pessoas se tornaram pessoas prósperas e abundantes trabalhando na CLT versus quantas pessoas se tornam prósperas e abundantes tendo o seu negócio, evoluindo no seu negócio e servindo pessoas. Se você for buscar os números, você vai ver que empreender gera mais milionários do que ser concursado público ou CLT. Por quê? Porque para eu me tornar milionária na CLT ou no funcionalismo, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso deixar de fazer algo. No empreendedorismo, é só eu fazer mais. Entendem a diferença? Mas isso é papo para outra live. Então vamos lá. 2 coisas que você precisa entender para sair da escassez para a abundância. Primeira, que você tem 2 sistemas. E que se o seu sistema 2 não for acionado, você não vai conseguir sair desse lugar de escassez. Você precisa parar de dizer tenho medo e começar a dizer por que eu tenho medo? Você precisa parar de dizer eu não consigo e perguntar por que eu não consigo? Você precisa parar de dizer eu tenho medo de fracassar e se perguntar por que eu tenho medo de fracassar? Então a primeira coisa não é comprar mais um curso na internet, não é ficar fazendo investimento em tráfego, não é você sentar em mesas XPTO. A primeira coisa é se tornar a pessoa abundante. É ser para ter. E se a sua mentalidade não é uma mentalidade que aciona o sistema 2, você pode sentar nas melhores mesas. Você pode comprar os melhores cursos. Você pode estar tendo acesso a coisas magníficas. E você não vai sair do lugar. Porque não é sobre os cursos, não é sobre os mentores, não é sobre o marketing digital, não é, gente, é sobre você, é sobre isso aqui, ó. Eu falo para as minhas alunas, eu honro todos os mentores que eu tive e que eu tenho ainda. Eu honro todas as mesas que eu sento. Mas vocês precisam entender que o meu resultado é meu. Por quê? Porque nessas mesmas mesas, com os mesmos mentores, já sentaram milhares de pessoas que não tiveram resultado. E do mesmo jeito que eu não acho justo falar que a culpa é do mentor, eu não acho justo falar que o meu resultado é dele. E de verdade, a maioria dos meus mentores sabe disso. Eles podem, às vezes, usar o meu case para falar. Mas todos os meus mentores, sempre quando vão me apresentar, sempre quando vão falar, eles falam: ela é uma pessoa com uma mentalidade pronta. Ela
teve esse resultado porque ela fez isso. Eles sempre me dão o crédito. Por isso são meus mentores até hoje. Eu honro eles e eles me honram. É assim que funciona. Então a primeira coisa que você precisa entender é a seguinte: você aciona o seu pensamento 2 ou você vive no pensamento escasso de aceitar que não consegue, que não pode, que não dá? E foi isso que eu fiz ontem. Quando eu olhei e falei, cara, já é dia 20 de janeiro. Meus planos estão escritos aqui, ó. Aqui, ó. Ó, 2025 eu escolho. Ó, tem 2 páginas do que eu escolhi para 2025, mas um pouquinho da terceira. Eu deixei até um... Como é que chama isso? Um marca-livro para eu não perder a página de onde eu escrevi meus desejos. Meus sonhos para 2025. Ó, porque a gente vai escrevendo, né, no caderno do Amanhecer da Pantera, ele vai ficando para trás. E quando eu bati o olho ontem, falei assim, vamos lá. E tem 1000 panteras. Esse eu tô fazendo. Ó, eu aqui fazendo live 8 horas da manhã. Tal. Epa, esse aqui eu já não tô fazendo. Esse daqui, a vida já tá me engolindo e eu não tô fazendo. E você precisa, depois do que você descobriu na live hoje, nossa, ficou escuro. Depois que você descobriu na live hoje, que eu não tô usando filtro, ficou escuro. O que você precisa entender é o seguinte: o seu sistema 1, que é o de sobrevivência, ele sempre vai comandar se você não estiver no comando. Então, se você não para planejar, se você não para organizar, se você não para criar um plano de ação, o seu sistema 1 vai fazer o básico bem feito. Qual é o básico, Sá? Respirar, discutir com seu marido, brigar com o seu pai e com a sua mãe, ficar se comparando com a galera na internet. Que mais? Que mais que é o básico? Ir no banheiro todos os dias, necessidades fisiológicas. É isso que o seu cérebro vai fazer. Por quê? Porque desde criança é isso que ele faz. Desde criança você briga com seu pai e com sua mãe. Desde criança você discute. Desde criança você fica se comparando com a amiguinha da escola. Desde criança, desde que você foi na realidade gestada, o seu cérebro refaz suas células, faz seu coração bater, seu pulmão funcionar. É só isso que ele vai fazer. Então, se você não ficar rodando feed, exato, se você não ficar acionar o seu sistema 2, você vai passar mais um ano. Vai ser mais um ano sem resultado. E aí vai passar mais um ano e mais um ano. E foi isso que aconteceu quando eu fiz 40. Quando eu fiz 40, na realidade 41 para 42. Quando eu fiz 41 para 42, eu falei, meu Deus, se eu continuar do jeito que eu estou, os 60, 70 vão chegar e eu vou depender do INSS. Chega! Gente, vocês já viram minha caneca? Assinada pelo Mickey Mouse? Pelo Pateta? Pela Daisy? Pela Elsa? Pelo Pato Donalds? O que mais que tem aqui? A Ana assinou aqui embaixo. Só que tá saindo. Não funcionou nossa ideia dessa vez. Toda vez que eu vou pra Disney, a gente tem uma ideia diferente de pegar assinatura. Mas dessa vez, a caneca da Stanley não deu muito certo. Em resumo, o que eu espero que você saia dessa live?
com clareza. Com clareza que não adianta sonhar com prosperidade e abundância. Não adianta sonhar com o dia que você vai quitar suas dívidas. Não adianta sonhar com o dia que você vai subir num palco para dar uma palestra. Não adianta você sonhar em ser reconhecida no seu negócio, no seu trabalho. O sonho, ele é a bússola da alma. Ele é a direção que você deve seguir. Se você não começar a aterrar o sonho, a planejar esse sonho, a fazer esse sonho acontecer, os anos vão passar. E foi isso que eu entendi ali nos 41 para o 42. Ou eu começava a aterrar os meus sonhos, fazer o meu sistema 2 funcionar todos os dias. Todos os dias eu me questiono, por que eu não tô fazendo isso? Por que eu coloquei aqui, ó? E, gente, não é só coisa ruim não, tá? Por exemplo, fiz alguma coisa aqui, ó. Tem uma coisa boa aqui. Eu coloquei aqui que eu queria fazer 2 viagens internacionais esse ano. Ok? A primeira eu já decidi data, já decidi lugar, já decidi tudo. A segunda, ontem eu me toquei que eu não tinha decidido ainda. Ó, não é as desculpas naturais das pessoas. Não é dinheiro, não é tempo, não é falta de decisão. Aí eu sentei com as crianças ontem, né? Vocês viram o café da manhã da Sofia? Coisa linda. Eu sentei com as crianças ontem e nós decidimos. Pronto, agora meu planejamento está em ação. Porque enquanto eu escrevo lá na minha lista de 31 de dezembro tudo que eu quero, mas eu não ponho em ação, eu não trago clareza, eu não vou fazer. Então, pra gente fechar a live de hoje, qual foi o valor? Não precisa escrever, não. Pensa. Qual foi o valor que você falou que ia faturar esse ano? Coloca aí no seu papel. Vamos sair com uma ação. Vou preparar nossa carta aqui pra gente fechar nosso amanhecer da Pantera com honra. Qual foi o valor que você decidiu que você faria de dinheiro esse ano? Anota aí. Ó, como eu sou uma pessoa justa, teve uma hora que bateu 100. Só que eu tava tão no fluxo e ninguém escreveu aqui, eu deixei quieto. Porque eu tava no fluxo de falar alguma coisa. Então eu vou deixar salva porque a gente bateu. Bateu e caiu. Foi pra 98, mas bateu. E eu sou uma pessoa coerente. Então, se eu vi o 100, é isso que importa. Eu achei que mais alguém tinha visto, mas eu acho que a gente estava tão no fluxo da conversa que nem vocês pararam para ver. Então vamos lá. Decidiu aí o valor que você falou que você ia fazer por mês? Agora escreve o que o seu sistema 1 falou para você quando você pôs esse valor. Isso eu gostaria que vocês escrevessem aqui para mim. Ah, eu coloquei 5 mil... E o meu sistema 1 falou que é difícil. Eu coloquei 20 mil e o meu sistema 1 falou que eu não consigo. Vai, bora lá. Ó, estamos com mais de 80 pessoas nessa live. Por favor. Alguém precisa escrever pra mim, pelo menos umas 10. Olha lá, falou que é difícil. Vamos lá. O que o seu sistema 1 falou do Sunu? É muita coisa? Será que eu vou conseguir? Que eu não vou conseguir? Que é difícil? Show de bola! Ó, tem gente, ó que incrível. Meu sistema 1 diz que é pouco. Então aumenta esse valor aí, Tayla. Se desafia, bora! Se o seu sistema 1 já tá falando que é pouco, minha filha, provoca isso daí, vamos lá.
Ó, pra mim, qual que é o valor bom? Aquele que dá frio na barriga. Tá? Falou que eu não vou conseguir, falou que não vai fazer, que não vou conseguir. E o que eu gostaria que vocês entendessem a partir de hoje? Esse sistema 1 foi treinado assim. Ele foi treinado pelas pessoas que você convive. Ele foi treinado na sua infância. Gente, fazer 10 mil, 20 mil para os nossos pais era muito dinheiro. Eles não tinham esses valores. Não tinham. Alguém colocou aqui, acho que foi a Adriana. Ah, minha mãe trabalhou com a Avon, com Natura, você é empreendedora? Claro que ela foi fazer diferente de todo mundo. O que todo mundo faz? Vai trabalhar com os outros? Então ela é empreendedora, ela foi atrás de realizar a vida dela. Mas ela não é uma empresária. Porque se ela não escalou isso, não fez isso virar milhões na vida dela, ela não se tornou uma empresária. Olha lá, fala que eu não vou conseguir. Não, tá louca? Não dá, é muito, ótimo. Então agora todo mundo já sabe que a mente mente. Combinado? Vamos fazer a segunda parte do exercício. Aciona a sua mente 2, seu sistema 2. Por que você acha que é difícil? Por que você acha que não sabe? Por que você acha que é impossível? Palavrinha mágica do sistema 2. Por quê? Why? Why? Vai lá. Olha lá, a Ângela já foi, mas como você vai fazer? Confia no processo, Ângela. Faço isso há 8 anos. Confia no processo. Por que você acha difícil? Por que você acha impossível? Por que você tá louca? Meus pais, como empresários, sempre fracassam. Eita, que alguém tem que constelar as falências. Ó, o primeiro porquê da Dani, porque o tempo já passou. Quem falou? Quem disse que o tempo passou? Porque você não precisa. Então por que você sonha em ser abundante milionária? Por que você tá parada? Vai pro segundo porquê. Porque não mantenho constância, desanimo. Por que você não mantém constância e desanima? Gente, não aceitem resposta sem ação. Porque não é comum na minha família, porque não estudei, porque não pode ser fácil. Por que não pode ser fácil? Porque estou longe dessa realidade. Por que você está longe dessa realidade? Bora pro segundo porquê. Vamos ver. Normalmente no segundo, terceiro porquê nasce a resposta. Vai lá. Quem escreveu aqui, bora pro segundo porquê. Eu vou puxar essa carta porque tá passando a hora já. Daqui a pouco eu tenho Pilates. Não podia ser uma carta melhor. Segundo Daniel Kahneman, quando a gente aciona o sistema 2 e a gente se aprofunda no porquê, a gente vai perceber que depois de 3, 4 porquês, a verdadeira resposta vem. Dentro da minha formação, eu criei uma ferramenta que chama 5 porquês. E por que essa ferramenta foi criada dentro da formação trainer? Porque normalmente no terceiro ou quarto porquê, você tem a resposta. O como que você está procurando. É uma ferramenta assim, ó, poderosíssima para quem realmente tomou a decisão de fazer sua vida acontecer. Então ontem, quando eu peguei os meus objetivos
e perguntei por quê? Por que eu não tenho 2 viagens internacionais marcadas? Porque eu não decidi o segundo lugar. Pronto, eu já sei a ação, eu já sei o como. A próxima ação é onde eu vou. Agora vem a terceiro porquê, quarto porquê, quinto porquê. O que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? O que eu preciso fazer para ter o dinheiro para fazer essas 2 viagens? Aí o como vai nascendo. Porque eu não tive esse resultado antes. Então tem algo que você devia ter estudado e você não estudou. Porque tenho que buscar pessoas, falar de mim, me divulgar. Por que você não busca pessoas? Por que você não fala de você? Porque você está muito velha para chegar nesse patamar. Quantos anos você tem? Eu vou mandar para você com quantos anos o McDonald's foi criado, Burger King. Quem fala que tá velha? Qual que é a sua base? Porque ninguém na família conseguiu. E por que você não decide ser a primeira? Aqui, ó. A primeira, ó. Eu decidi, ó. Lê a placa ali, ó. Eu decidi ser a primeira. Eu fui lá e fiz. Por que não me comprometo de verdade? Por que não se compromete? Por que falta decisão? Vamos? Por quê? Medo do fracasso. Meu amor, sabe com a minha experiência? Quem tem medo do fracasso já fracassou. Afinal, quem é que tá quase querendo separar? Quem é que tá quase acabando com tudo? Quem é que tá sem a outra aqui? Medo de fracassar. Já fracassou. Já tá sem o dinheiro, já não tá realizando sonhos. Quem vive o medo do fracasso é porque já fracassou. Porque não existe fracasso. Existe falta de fé. Hoje no meu devocional, pra gente fechar, saiu o seguinte, ó. Desperte sua fé. Obedeça a direção do Espírito Santo e não tenha medo de seguir em frente, pois ele não vai abandonar você nos caminhos que ele mesmo apontou para você. Se Deus, o universo, o Espírito Santo, o nome que você quiser dar, colocou esse sonho no seu coração, ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar. Foi por isso que a frase que rege a minha vida é: se você pode sonhar, você pode realizar, do Walt Disney. Deus não te dá uma cruz maior do que você pode carregar. Então Deus não te daria um sonho maior do que o que você está pronta para fazer. O que acontece com você é falta de fé. Você quer controlar o como. Você quer saber o como. Então, esse é papo para uma outra live. A sua falta de fé tá fazendo você não entrar em ação. Porque você tem medo de fracassar. Você já tá fracassando. Você não tá fazendo? Você tem medo do que as pessoas vão falar. Pela minha experiência, as pessoas já falam, você fazendo ou não. Você tem medo de errar. Pela minha experiência, você já erra. Tudo isso são historinhas que o seu sistema 1 cria para te manter leal à sua família. Então vamos lá para a nossa carta para a gente fechar. As pessoas que têm fé são mais calmas e pacíficas. Elas sabem que tudo flui e confiam no ritmo da vida. As pessoas que têm fé sabem que a única diferença entre a semente plantada e o fruto colhido é o tempo. Assim fazem do tempo um amigo. Essas pessoas sabem esperar com tranquilidade enquanto a natureza opera o seu milagre. Quando você se conecta com a fé, torna-se capaz de aceitar o que quer que esteja acontecendo ao seu redor. Porque a fé lhe concede a sabedoria, que lhe diz que existe um sentido maior e sagrado em cada movimento da sua vida. Na vida, bem como na natureza, nada acontece por acaso.
A queda de uma folha é um modo de nutrir o solo. Um pássaro que se alimenta de uma flor a ajuda a produzir-se e a gerar novas flores. A destruição do casulo é a libertação da borboleta. Aquilo que às vezes parece destrutivo, muitas vezes é um modo de abrir caminho para algo maior, mais amplo, mais livre. Hoje a fé passou ao seu lado na linda forma alada representada por essa carta. Ela pede que você confie no que quer que esteja lhe acontecendo agora. Que confie em seu momento de vida. Não importa o quanto as coisas pareçam desordenadas ou fora de controle. A fé lhe pede que você sente calmamente em meio a esse aparente caos e confie. Um processo maior está em andamento. Algo que você ainda não consegue enxergar. Ainda assim, talvez você possa sentir no seu coração, para além da confusão, que existe um lugar dentro de você onde a vida está, nesse momento, operando um milagre. O que eu quero te dizer para a gente fechar hoje? Tudo que eu vivo hoje só existe porque eu vivi o caos. Se eu não tivesse passado pelo endividamento, se eu não tivesse passado pelas traições, se eu não tivesse passado por N coisas que eu passei, o Panteras não existiria. Se eu não tivesse vivido, e principalmente, pega essa bola, ó, a terceira bola que eu vou dar de presente. Se eu não tivesse vivido os processos que eu vivi, eu não teria as ferramentas que eu tenho para fazer minhas panteras e minhas panteras trainers e minhas panteras negras serem a potência que elas são. Eu precisei ser forjada para poder ser a mentora que eu sou hoje. E talvez você tá pedindo tanto por prosperidade e abundância, você tá pedindo tanto por reconhecimento do seu trabalho, que você tá passando pela forja e você não está pegando as informações dessa forja. Essa semana eu gravei para as minhas alunas. Eu tô passando pelo processo de me tornar CEO. Dona de uma empresa que tem uma equipe que faz milhões. E eu estou anotando tudo. Como eu me sinto, o que deu certo, o que deu errado. Eu tô anotando as decisões que eu tomei. Por quê? Porque vai virar um método. Eu já entendi o processo de forja. Do mesmo jeito que eu criei o método do Panteras, eu criei o método do Panteras Negras, eu criei o método das trainers, porque eu me permiti ser forjada. Mas enquanto o seu ego estiver no comando, você não se permite ser forjado. Então, você não está pronta para viver o universo, essa prosperidade, essa abundância. Preste atenção que as pessoas que viveram a forja hoje servem com essa forja. Um vaso só é um vaso porque ele aceitou deixar de ser barro. Uma estátua, né? Eu tive na Itália o ano passado. Quando você chega na Itália, aquelas estátuas, aquelas coisas maravilhosas, elas só são maravilhosas porque elas aceitaram ser lapidadas. Então eu espero que no ano de 2025 você tome a decisão de se lapidar. Porque se você quer reluzir, se você quer ser tão rara quanto um diamante, você precisa deixar de ser carvão. E a lapidação é só para quem toma a decisão. Por isso que muita gente compra curso, por isso que muita gente compra livro, por isso que muita gente compra as coisas e não faz, porque não está pronta para ser lapidada. O sistema 1 ainda está comandando. Um beijo, eu vou deixar a live. Espero vocês quinta-feira, 1h, para a gente continuar. Convide o maior número de pessoas. E lembre-se, quem não tá no grupo, link na minha bio para entrar no grupo para receber sua apostila. Porque semana que vem a gente vai estar lá na rede vizinha, né? Lá no nosso amigo, para que a gente possa
trabalhar esses 4 pilares e a gente realmente fazer 2025 acontecer. Um beijo e até quinta-feira.